Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Tem gente que vive em busca de uma receita milagrosa, sendo que ela não existe. Não existe receita milagrosa. E quando você está esperando algo externo mudar, sem que a primeira mudança seja interna, você só está contando com a sorte, não com a fé. E quando está com a sorte, você está naquela de sempre, que uma hora vai dar certo. É a mesma coisa de jogar na Mega Sena, né? Então, um dia, talvez, se Deus achar que eu mereço, eu vou ganhar. E a vida passa e não ganha. Então, é inteligente que a gente passe a viver por fé e não contando com a sorte e seguir muito bem as instruções que Deus nos dá, que são extremamente atuais, começando por Gênesis, Gênesis 12, diz assim: então o Senhor disse a Abraão, diga comigo, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, diga comigo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Outra tradução, exaltarei o seu nome. Diga comigo, e você será uma bênção. Abençoarei, diga comigo, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Preste atenção nos detalhes e não deixa passar não, porque isso aqui é para a tua vida e fará toda a diferença na tua vida se você entender e absorver, porque nós somos herdeiros da mesma promessa e a mesma promessa é para nós. Observe que o chamado do Senhor, para quem não sabe, se você ler um pouquinho antes, você vai ver a história da família de Abraão, o pai de Abraão. O pai de Abraão que saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã, mas ele chegou a um determinado lugar, Harã, e parou. Diga comigo, parou no meio do caminho. Ele saiu de Ur para ir para Canaã e parou em Harã. E ali ficou. Vem o Senhor e fala com Abraão. Fala justamente isso aqui que nós acabamos de ler. Diga comigo, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Essa colocação, esse direcionamento é extremamente atual para que Deus possa cumprir o propósito dele em nossas vidas, cumprir o propósito que ele tem conosco e através de nós. Porque daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para você, você vai parar para e refletir sobre a pergunta que eu vou fazer. E se você não entender o propósito do Senhor e o propósito que Deus tem com você e através da sua vida, os anos passam e você não sai do lugar, porque Ele não pode cumprir o propósito da sua vida.
Porque o Senhor disse, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Por quê? Com aquela fé, com aquela mentalidade, com aquela cultura, com aqueles hábitos, com aquelas atitudes, naquele lugar, Deus não poderia cumprir na vida dele. Deus não teria como cumprir. Então, para que Deus cumprisse na vida dele o que estava prometendo, ele tinha que sair daquele meio, sair daquele lugar. Não seria possível Deus falar com ele como Deus gostaria de falar, porque ele não foi um homem qualquer, foi amigo de Deus. Deus dar direcionamentos tão importantes como foi dado a ele, se ele permanecesse no mesmo lugar. E aí, trazendo para nós, se eu quero algo grande com Deus, se eu quero que Deus cumpra com o propósito dele na minha vida e com o propósito através da minha vida, é extremamente atual. Saia da sua terra. Que terra? O meio que você está. Saia do meio dos seus parentes. Porque nesse meio, com essa fé, com esse vocabulário, essa maneira de pensar, essa maneira de falar, essa maneira de agir, Deus não pode cumprir. Da casa de seu pai, para um lugar que eu te mostrarei. Como é que nós não entendemos os propósitos de Deus, mas nós precisamos aprender a confiar em Deus. Se ele não tivesse tomado essa decisão e obedecido a Deus, ele não teria se tornado quem se tornou. Se nós temos falado muito nos últimos dias, sobre a inteligência emocional e espiritual. Infelizmente, quando não trabalhamos isso, vivemos movidos pelas emoções, nos tornamos pessoas totalmente emocionais, e é onde fracassamos, desistimos dos nossos sonhos, os sonhos morrem facilmente. Quando o Senhor disse isso, Abraão teve a coragem, como sempre falamos, aos 75 anos de idade, de tomar uma decisão radical na vida, e confiar no Deus que estava falando com ele, e seguir a direção desse Deus. E a partir dos 75 anos de idade, viveu uma história extraordinária com Deus e se tornou o chamado pai da fé. O pai. Ele saiu, mas ele levou com ele algumas coisas que não era para ter levado também. E quando você traz com você, nessa mudança, coisas que não é para trazer, também não dá certo. De uma maneira ou de outra não vai funcionar. Não vai dar certo. E eu vou mostrar isso para você. Passa, por favor. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Pode passar? Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Disse o Senhor a Abraão, diga comigo, depois que Ló separou-se dele. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, diga comigo, darei a você,
e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Rapidamente, só para não estender, que tem muitas outras coisas que eu quero falar, por favor, capta a essência da palavra, para que ela possa frutificar na sua vida. O Senhor disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Certo? Foi bem claro e específico. Ele ainda levou o sobrinho Ló dele. E o Senhor disse, sai da tua terra, sai você, do meio da tua parentela. Ele levou o sobrinho Ló. Ló foi junto. E a única coisa que ele levou junto, achando que podia levar junto, não deu certo. Chegou lá na frente, teve que separar. E só depois que o sobrinho se apartou dele, é que o Senhor disse, olha, volta ali, por favor. Depois, após Ló se separar, disse o Senhor, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. O que quer dizer isso, bispo? Que às vezes Deus nos chama, Deus nos dá a direção, diz, sai de onde você está, sai do meio que você está, da fé, o meio, a fé que você está, a maneira de pensar, a maneira de falar, sai, porque eu quero te abençoar grandissimamente. Eu vou te abençoar. Mas às vezes tem pessoas que trazem algumas coisas junto com ela. Não deixa tudo. E essa alguma coisa que você traz junto, impede. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Às vezes nós tomamos a decisão, tem gente que fala assim, eu saí e deixei, mas trouxe costumes, trouxe hábitos, trouxe pensamentos, trouxe ainda ranço da fé. E não vai dar certo. Ou a gente deixa, ou a gente não deixa. Ou a gente limpa, ou a gente não limpa. Não tem meio termo. Enquanto aquilo ali só traz confusão. Só traz problema. Só traz desgaste. E só depois que o sobrinho se apartou, não estou dizendo que o sobrinho tenha sido um problema não, mas trouxe problema junto. E o Senhor já previa isso. Diga comigo, Deus tem informações que nós não temos. E certamente já era uma das coisas que Deus queria evitar. Certamente, por quê? Porque o sobrinho, mesmo estando ali, o espírito, a fé não era a mesma. Tanto é que você vê onde Abraão chega, Abraão levanta um altar, o sobrinho não. Um altar e consagra ao Senhor e adora ao Senhor, o sobrinho não faz a mesma coisa. Quando tem a oportunidade de levantar os olhos e olhar, o sobrinho olha para o lado de Sodoma e Gomorra, que parecia ser um jardim, parecia ser uma terra boa. Ló não, Abraão não. Escolhe para onde você quer ir, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para frente, eu vou para trás, o que importa é se Deus está comigo. Amém, pessoal? Então, se eu quero uma mudança, se eu quero que Deus cumpra o propósito dele na minha vida, e é importante que hoje, se eu resgatar a palavra que eu trouxe segunda-feira, eu vou mostrar a você cada um dos grandes personagens da Bíblia e o propósito de Deus na vida de cada um deles. Por que você quer ser abençoado? Porque você quer o que você quer. Por que você almeja o que você almeja? Por que você quer o que você tem buscado? Nós precisamos estar atentos a uma coisa extremamente importante. Quando o Senhor fez a promessa a Abraão, volta o 12, 3. Diga comigo, depois de todas as promessas, lê a última parte ali, ó. E por meio de você,
Diga comigo: todos os povos da terra serão abençoados. Eu vou te abençoar demais. Eu vou te abençoar demais. Só que por meio de você, as pessoas serão abençoadas. Tem um propósito. Vou fazer de você grande. Eu vou fazer de você grande. Mas isso tem um propósito. Através de você, muitas outras pessoas serão abençoadas. Nós falamos segunda-feira de José. Nós temos falado de inteligência emocional e força emocional. Quando Deus deu um sonho a José, Deus deu um sonho a ele sonhou que seria muito grande. Não vem os detalhes do sonho, né? Não vou falar os detalhes do sonho, tomaria só tempo. Mas Deus deu um sonho a ele e mostrou que ele seria muito grande, que ele reinaria. Após contar aquele sonho aos seus irmãos, os seus irmãos, com inveja e implicado com ele, tentaram matá-lo. E aí, a primeira coisa que os irmãos fizeram foi armar uma grande emboscada para ele, arrancar a roupa dele e jogar ele num poço, num buraco, num poço sem água. Ele foi jogado no poço. Se ele fosse uma pessoa fraca emocionalmente, o seu sonho teria morrido ali, quando ele foi jogado no poço, quando ele foi jogado no buraco. O sonho já teria morrido. Não puderam matá-lo porque Deus tinha um propósito grande com ele. Então os irmãos o vendeu como escravos para comerciantes, que o levaram e o venderam como escravo no Egito. Quando ele foi vendido como escravo, quando ele foi levado como escravo, com correntes nos pés e no pescoço, ali poderia ter morrido o seu sonho. Porque ele sonha que será grande e logo após é jogado num buraco. Ele sonha que será grande, colocam argolas no seu pescoço, corrente nos seus pescoços e nos seus tornozelos. Deus é com ele, o abençoa, ele é vendido para um homem importante no Egito. Aquele homem viu algo diferente em José. E aí coloca nas mãos de José todo o patrimônio para que José administrasse os seus bens. E tudo que José colocava as mãos prosperava muito. Muito. Ao ponto da figura de José ser uma figura tão impactante que a mulher do seu senhor, do seu patrão, tentou seduzi-lo. E ele não caiu na dela, não cedeu a ela, e ela injustamente o acusou de abuso sexual. E ele, injustamente, ele foi lançado no cárcere. Ele foi preso. No cárcere ele poderia ter morrido o seu sonho. Por que o seu sonho não morreu? Por que com tantas situações, joga no buraco, vende como escravo, cai na prisão, por que não morreu? O que manteve esse homem firme, e em nenhum momento ele perdeu a sua comunhão com Deus, nenhum momento se revoltou contra Deus, nenhum momento você vê ele abrindo a boca e blasfemando, dizendo: aonde está Deus, cadê, e se Deus deu um sonho, que sonho de nada, aonde está? Nenhum momento. Na prisão, ele desenvolveu um relacionamento ainda mais íntimo com Deus. Porque na prisão Deus deu a ele revelações importantíssimas. Deus deu a ele a revelação, por exemplo, do sonho de Faraó. E não só a revelação do sonho que Faraó teve, mas do que aconteceria no Egito e no mundo nos próximos anos. Deu a ele
essa revelação. E quando o levaram, porque ninguém podia interpretar o sonho de Faraó, mas quando falaram para Faraó que tinha um homem na prisão que poderia interpretar, Faraó mandou chamá-lo. E ele interpretou o sonho de Faraó. Faraó, qual o conselho? O que eu devo fazer? Levante um homem capaz de fazer assim, 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 assado. Sabe o que Faraó disse? Sabe? Sim ou não? Sim ou não? Presta atenção, por favor, que eu não estou te contando história, não. Aonde vamos encontrar um homem como este, em que nele está o Espírito Divino, o Espírito de Deus? Não há outro senão ele. Por isso, Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? Diga comigo, em quem está o Espírito Divino? Qualquer buraquinho que joga alguns hoje, não vou mais buscar, não vou mais orar, perdi a minha fé, estou revoltado com Deus. Isso não é fé, e nem nunca foi. Isso não é fé e nem nunca foi. Porque te jogaram num buraco, você perdeu a capacidade de sonhar? Se tentaram te fazer de escravo, morreu o seu sonho? Agora você foi injustiçado, te jogaram na prisão, morreu o seu sonho? Qual espírito você alimenta dentro de você? O sonho? O espírito de um vencedor? Ou da vingança, da revolta? Porque essa história mostra isso também. Porque se ele estivesse alimentando o espírito da vingança, vai me pagar caro. Um dia eu vou sair dessa situação, mas o dia que eu sair, meus irmãos vão pagar caro, eles vão ver o que eles me fizeram, vou dar tudo com juros para cada um deles. Não. Porque quando Faraó viu que esse homem tinha um espírito divino, o Espírito de Deus, colocou o Egito sobre o governo de José para governar todo o Egito, honrando, prosperando, e através da direção, a inspiração do Espírito Santo, ele transformou o Egito na maior potência mundial na sua época. Quando Deus trouxe os seus irmãos estavam desesperados, quando descobriram que José estava vivo, que eles acharam que José nem estava vivo mais. Quando descobriram que José era o governador do Egito, eles falaram: estamos fritos, agora vamos, estamos mortos, José vai nos matar. José o chamou e disse: não tenham medo. Vocês bem que tentaram me fazer o mal, mas Deus converteu nessa bênção e nessa glória que vocês veem. Diga comigo, isso tinha um propósito. Ele enxergou que por trás de todo aquele processo, cova, escravidão, injustiça, tinha um propósito glorioso. Deus estava trabalhando para colocá-lo naquela posição, naquele grande propósito, porque Deus não queria só honrar José. Deus queria cumprir com um propósito através da vida de José. O que eu li ali, pedi para vocês repetirem comigo: por meio de Abraão todos os povos seriam? Por meio de José, não só a sua família, o povo, Israel, a nação, foram abençoados. A nação. Muita gente foi altamente beneficiada, abençoada. Os irmãos que fizeram tão mal a ele,
Ele escolheu o melhor lugar do Egito e deu aos irmãos. Deu ao pai e aos irmãos. Gente com espírito elevado não alimenta vingança. Gente com espírito elevado, que possui o Espírito Santo, não fica alimentando sentimento de vingança dentro de si. E sim o seu sonho. E seu sonho não tem nada a ver com vingança. Seu sonho não tem nada a ver com vingança. Sonho de vingança não é sonho. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Deus tem um propósito lindo e você precisa entender o propósito que Deus tem com você. E se você não entender, se te jogam no buraco, morreu o seu sonho. Se te jogam, se tentam te fazer escravo, morreu o teu sonho. Se você é injustiçado, morreu o teu sonho. E o que nos faz estar esse sonho sempre vivo é essa força emocional que, como falamos na segunda-feira, inteligência, força, equilíbrio é fruto do Espírito. E isso comprovadamente, posso mostrar para você. Vai para Gálatas, por favor. Vai para Gálatas 5. Gálatas 5. 22. Diga comigo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Diga mansidão. Diga comigo, domínio próprio. Volta ali, por favor. Volta aí. Mas o fruto do Espírito, diga comigo, repita comigo, é amor. Todo mundo sabe falar de amor, gente. Praticar é outra história. E lembre-se sempre que amor não é sentimento, e sim atitude. Muita gente sabe, diz que ama, e a boa parte das pessoas, na íntegra, não praticam isso. Porque amar de verdade não é palavras e nem simplesmente sentimento, são atitudes que nós praticamos. E lembre-se sempre que falar de amor, lembre-se sempre de Jesus. A entrega, o sacrifício, a doação, o que esteve disposto a fazer por amor. E o que diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Alegria, diga comigo, alegria, paz, paciência. Ai, bispo, eu sou tão impaciente. Amabilidade, bondade, fidelidade. Diga mansidão, manso, força sob sujeição, força sob sujeição. Viu? Lembre-se sempre que o manso não tem nada com frouxo. Tem gente que fala assim, eu não sou frouxo, eu não sou... Não, querido, mansidão é força sob sujeição, é equilíbrio. A pessoa, e diga comigo, domínio próprio, equilíbrio. A pessoa mantém-se equilibrada, mantém-se focada, ela não se desequilibra, ela se mantém equilibrada, ela se mantém no foco, porque nós nunca sabemos o trabalhar de Deus. Nós nunca sabemos o trabalhar de Deus. Aquele processo, diga comigo, processo. Quando José começou a governar e administrar os bens daquele homem, chamado Potifar, ele estava sendo treinado. Treinado para algo maior que Deus o colocaria mais tarde. Quando ele foi levado
ao cárcere, ele passou a administrar o cárcere, ele estava sendo treinado. E nunca se esqueça, nós falávamos domingo, diga comigo, José foi o melhor filho. Diga comigo, José foi o melhor servo. José foi o melhor encarcerado e o melhor governador. Você vê que a questão de ser o melhor começa onde você está. Isso é uma decisão. Eu quero ser o melhor em tudo que eu fizer. E aonde eu estou. Ele foi um excelente, o melhor filho, que era o filho preferido do pai. Servo, escravo, o melhor. Tanto é que tudo que ele colocava as mãos prosperava. Foi para o cárcere, o melhor. E depois, o melhor governador. Quando eu chegar lá, esqueça, nunca vai chegar. Começa agora. É trabalhando agora. É moldando isso agora. É trabalhando isso internamente agora. A mesma coisa. Vai para Samuel, por favor. Nós falávamos, eu falei agora de Abraão, eu falei de José, e vou falar de Davi. 3 homens espetaculares. 3 homens extraordinários. E Saul respondeu aos que o serviam. Diga comigo, encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, diga comigo, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, diga comigo bem forte, por favor, diga, e o Senhor está com ele. Que idade ele tinha? 16 anos. Como é que uma pessoa com 16 anos tem essas características tão fortes? Como é que uma pessoa com 16 anos as pessoas conseguem enxergar? Poxa vida, sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, nunca tinha travado uma batalha. Mas aí é o ponto que eu quero trazer para você. Nunca despreze as experiências, as oportunidades que Deus está te dando agora. Porque quem despreza agora, jamais vai para coisas maiores. Nós estávamos meditando, quando foi oferecida uma recompensa para o homem, 40 dias Golias afrontando todo o exército de Israel. Todos os dias aparecia Golias, um gigante de 3 metros de altura, um homem forte demais, treinado para a guerra, para matar. Passou 40 dias desafiando um guerreiro do exército de Israel que lutasse com ele. 40 dias, o exército inteiro fugindo. Ninguém apareceu. O rei disse, eu darei uma recompensa ao homem que enfrentar esse gigante. O homem que enfrentar esse gigante, ele será enriquecido, eu vou enriquecê-lo, a sua família será isenta de impostos, e eu vou dar a mão da minha filha em casamento a esse homem. Davi perguntou, o que é que vão dar? O que darão? Ele almejou, tinha ambição, vontade de crescer.
Eu luto contra esse gigante. Quando ele apareceu, o primeiro a desrespeitá-lo foi o irmão dele, que era soldado do exército de Israel. Disse: o que você está fazendo aqui, moleque? O que você está fazendo aqui? Conheça a maldade do teu coração, a presunção do teu coração, rapaz. Vai embora daqui, vai cuidar das ovelhas do teu pai. Você não pode. Aquele você não pode poderia ter caído no coração dele. E aquelas palavras de alguém que deveria, no mínimo, falar diferente, tentar protegê-lo, né? Mas não jogá-lo para baixo dessa forma. Ele virou as costas para o irmão e continuou dizendo: o que vão dar ao homem que enfrentar Golias? Ah, vão dar isso, isso, isso. Eu luto. Chegou o conhecimento do rei. O rei mandou chamá-lo. E o rei perguntou a ele. E ele disse a mesma coisa. E o rei disse assim: você não pode. Você é só um menino, ele é um guerreiro treinado desde a mocidade. Ele disse: eu posso. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim, por favor. Não despreze as pequenas experiências. Ele disse: eu posso. Sabe por que eu posso? Porque quando eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, sempre que aparecia um leão e um urso, e tentava arrebatar uma das ovelhas, e eu me lançava contra eles, Deus os entregava nas minhas mãos. E se Deus entregou o leão e o urso nas minhas mãos, assim será com esse incircunciso filisteu. A mesma coisa. E você sabe que os treinamentos, um urso, ele andando normal, de 4 pés, ele é mais ou menos essa altura. Mas quando o urso vai atacar, ele não fica em pé? Que altura que ele tem? Que altura que ele tem? Perto de 3? Perto de 3. Ele já estava acostumado. Ele já estava acostumado, porque o urso vem, mas quando o urso vem contra você, ele fica em pé para te dar a patada. E ele já estava preparado para aquilo. Ele enxergou com a mesma visão, porque se Deus me deu o livramento, que Deus me deu a vitória, entregou o leão e o urso nas minhas mãos, Ele vai entregar também esse filisteu, será como um deles. E tanto é que assim foi. Aquilo que ele creu, aquilo que ele acreditou. Mas é importante frisar, observe que também Deus tinha um grande propósito. É importante que você entenda que tudo que Deus quer fazer na sua vida não é só para você. Tudo que Deus quer fazer com você na sua vida é com o propósito que você seja um canal de bênçãos na vida de outros. Porque Deus não levantou Abraão simplesmente por promover Abraão. Você viu? Todos os povos serão abençoados através de você. Deus não promoveu José simplesmente por promover José. José se tornou um celeiro do mundo e ele abençoou e alimentou tanta gente. Davi não foi levantado simplesmente para ser rei, mas sim para governar o povo de Deus. Deus estava colocando ele para seguir no propósito de Deus. Deus tinha um propósito com eles. Deus tinha um propósito através de cada um desses homens. É importante que você entenda isso. Tem muita gente querendo viver coisas grandes, mas não entender o propósito. Se você quer só por causa de você, se o seu sentimento é de vingança, que todo mundo veja, se a única coisa que você alimenta dentro de você são pensamentos e sentimentos, está errado. Está errado. Você precisa alimentar os sentimentos certos. Você precisa alimentar, primeiro, só vou fechar o raciocínio e recapitular. Quando o Senhor mandou que Abraão saísse da sua terra, do meio da sua parentela, o Senhor mandou que ele saísse de lá e não levasse nada com ele. Ninguém, sai você. O sobrinho veio. Enquanto o sobrinho estava, só gerou confusão. Só gerou confusão. Porque era para deixar lá tudo, os costumes, a fé, Deus ia trabalhar tudo novo na vida dele.
uma fé nova, um espírito novo, maneira de pensar, maneira de falar, maneira de agir, de conduzir a vida. Deus não podia cumprir aonde ele estava. É o que eu disse segunda-feira, você quer coisas novas, então tem que mudar. Você quer coisas novas, tem que mudar. De repente, aonde está, o convívio que está, o meio que está, falando a língua que está, com as pessoas que está, Deus não pode te promover, porque você não vai crescer, e nem vai ouvir a voz de Deus falando com você. E precisa seguir, para que Deus cumpra, porque Deus quer abençoar a sua vida e ter um propósito através de você. Ter um propósito através da tua vida. Quando Deus colocou o sonho dentro de José, logo após aquele grande sonho, os irmãos jogaram ele num buraco. Se não tivesse ali dentro um homem cheio do Espírito, um homem com uma força, um equilíbrio emocional muito grande, aquele sonho teria morrido naquele buraco. Aquele sonho teria morrido naquele buraco. Está entendendo o que eu quero dizer? Gente, eu gostaria que você entendesse, era muito fácil eu estar pregando aqui para você e mexendo só com o seu emocionalismo, mexendo com as suas emoções, e a vida não é feita de emoções. As nossas guerras lá fora e a nossa vida é bem real, as nossas batalhas são bem reais, não tem nada de emocionais nela. São tudo muito reais. E o que Deus está trabalhando conosco é justamente, o que eu falava, nós podemos ficar, porque eu tenho falado muito sobre isso, e porque isso faz parte do ser humano. As historinhas que cada um quer contar, que supostamente justifiquem os seus fracassos, as suas derrotas, ou aonde você está. Todos nós temos uma historinha. E que nós vamos contar essa história até quando? É o que eu disse ainda na segunda-feira, disse no domingo, né, que eu falava isso para um irmão que eu tenho. Eu tenho 5 irmãos fora do casamento. 5. E um dia um me mandou uma mensagem, e se lamentando e dizendo que a vida dele estava assim, assim, assado, 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 e ele não estudou, e ele não sei o quê, e porque o pai não ajudou. Eu falei, opa. Eu disse, não se esqueça que o teu pai é o meu pai. Não se esqueça que o que ele não fez por você, ele não fez por mim. Não se esqueça disso. Viu? O teu pai é o meu pai, o que ele não fez por você, ele não fez por mim. Talvez as carências que você teve, eu também cresci. Cresci vendo a minha mãe chorando, cresci vendo a minha mãe sendo humilhada. Cresci passando vergonha e cobrança na porta de casa, vendo a minha mãe sendo afrontada por credores, vendo a minha mãe chorar, inclusive no momento que a minha mãe estava sendo traída com a sua mãe. Então eu podia estar contando historinha também, querido. Eu podia estar dizendo assim, olha, sabe por que eu sou amargo assim? Sabe por que eu sou revoltado assim? Sabe por que eu escolhi esse caminho? Porque meu pai perdeu tudo que a gente tinha, meu pai vivia traindo a minha mãe, meu pai colocou a gente numa situação tão difícil, meu pai não me apoiou, meu pai não me ajudou, meu pai... Balela, não vai resolver. Ou resolve? Justifica? Eu podia estar contando essa história para vocês e todo mundo ia engolir e falar, tadinho do bicho. Não muda nada, querido. Não muda nada, e eu vou ficar contando essa história para mim mesmo, tentando justificar para vocês porque eu estou nessa situação. Não vai mudar minha realidade. Não vai mudar minha realidade. Eu preciso entender, olhar para a minha vida e dizer assim, eu vou construir uma história completamente diferente, eu vou agarrar, porque até as oportunidades que eu não tive, eu tenho oportunidade para fazer tudo diferente. Com os erros do meu pai, eu tenho condições de não cometer os mesmos erros, de conduzir minha vida diferente, viver uma fé completamente diferente. Porque para esse irmão eu disse, eu vou te dar o conselho que deu certo para mim. Senhor, eu tenho pai, mas meu pai não pode fazer nada por mim. Eu tenho mãe, mas minha mãe não pode fazer nada por mim. Senhor, me adote como seu filho, porque está escrito na Bíblia que o Senhor é o Deus dos órfãos, o Deus das viúvas. Eu me faço órfão e me faço viúva, para que o Senhor me adote. Então me adote e faça por mim o que os meus pais não podem fazer. E me agarrei a Deus, porque se eu fosse esperar meu pai fazer alguma coisa por mim, eu estaria até hoje esperando.
Ele não pode fazer por ele, ele vai poder fazer por mim? Não dá conta dele, vai dar conta de mim? Está entendendo o que eu quero dizer? Amém, pessoal? Eu poderia estar como nós todos, um certo momento da vida, todos nós queremos contar alguma historinha. Parece que essa historinha ela vai amenizar alguma coisa ou vai justificar alguma coisa. Não vai, eu quero abrir os teus olhos que não vai. Até pode algumas pessoas olhar e falar, mas também, tadinho, com o pai que ele teve, mas não vai mudar. Pode alguns até querer se compadecer, mas e eu, e as minhas realizações, e as minhas frustrações vão continuar as mesmas? Porque eu não estou fazendo o que eu preciso fazer. Então eu preciso, se os exemplos do meu pai não servem, se os conselhos do meu pai não servem, então Deus, os exemplos, os conselhos da palavra de Deus, os conselhos do Senhor, Deus me adotando como filho, isso sim vai mudar a minha vida. Eu vou buscar a direção, a orientação. Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito comigo na minha vida, e eu estou aberto, eu quero, Senhor. Eu estou saindo dessa terra, do meio da minha parentela, do meio que eu estou saindo para o lugar que o Senhor está mandando. Está entendendo? Querer a bênção todo mundo quer e sair da terra. E sair do meio da parentela. E sair desse lugar que te contamina a tua fé, contamina a tua mente, contamina o teu espírito. Pisar na terra e falar, ó, tudo isso aqui será teu, ó, tudo isso eu te darei. Todo mundo quer isso. Mas isso só foi dito depois que ele saiu e obedeceu a Deus. Nós precisamos olhar para nós com muita lucidez e precisamos de mensagens como essa. Espera aí, é a mesma coisa, me jogaram no buraco. Eu fico pensando, né, a gente tem que aprender a confiar em Deus. Porque certamente se dependesse de José, se dependesse dele, ele nunca teria ido para o Egito. Ele foi levado contra a vontade dele para o Egito. Ele foi levado como escravo para o Egito, mas Deus estava levando ele com um propósito grande. E se ele tivesse naquela jornada, se ele tivesse virado e dito assim, que porcaria de Deus é essa? Que fé é essa? Se Deus existisse, eu não estava assim. Ele teria estragado o propósito de Deus na vida dele. A obra linda. Está entendendo o que eu quero dizer? Deus tinha uma obra linda lá, mas se ele tivesse sido um fraco emocionalmente, se ele tivesse sido um incrédulo, abrindo a sua boca para murmurar, para reclamar, ele teria se auto-sabotado. É a mesma coisa, eu posso dizer isso, eu falo, a cada dia outro dia eu falei isso numa reunião. Quando eu vim para essa cidade, eu vim chorando, eu odiava essa cidade, eu detestava essa cidade, vim chorando num caminhão de mudança, família destruída, família separada, eu e minha mãe num caminhão de mudança vindo para cá, eu não imaginava o que Deus tinha aqui. A obra linda, os momentos mais felizes da minha vida é aqui. Se eu estivesse lá, talvez estava chorando hoje. Se eu estivesse lá, talvez estaria chorando hoje, frustrado. Como parte dos amigos que eu deixei, dos primos que eu deixei lá, hoje estão frustrados, estão chorando. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, confiar nos propósitos de Deus. Confiar porque é cada oportunidade, é cada desafio. Presta atenção, Davi, olha o perfil de Davi, olha como era o desafio do urso. O urso estava só preparando ele para lutar com Golias. Aquela vitória contra Golias mudaria a sua história, tiraria ele do anonimato, levaria ele a ser conhecido nacionalmente, e não só nacionalmente, internacionalmente, porque Golias era filisteu. Está entendendo ou não? Mas ele já vinha de um treinamento. Você quer ser grande, mas está desprezando cada oportunidade que Deus tem dado. Você quer ser grande, mas hoje, às vezes, Deus te dá a oportunidade de você colocar em prática a sua fé numa medida menor, que Ele está te preparando para coisas maiores, e você despreza, ou age com incredulidade.
Como é que Ele pode te levar para um outro nível? E com realidade, sem querer te ofender. As historinhas pode colar hoje, pode colar amanhã, depois da manhã, daqui a pouco ninguém está suportando ouvi-las. E daqui a pouco vai ter gente que vai dizer para você, para de conversa. Tem gente que já passou coisas pior que você e está vencendo. E é isso que nós precisamos falar para nós. Porque senão nós vamos viver assim. Porque eu fui traído, eu fui decepcionado, meu pai fez assim comigo, eu fui criado no lar do alcoolismo, eu fui criado no lar do... Isso pode ser uma bênção na sua vida. São oportunidades de crescer. Oportunidades de fazer diferente. De se agarrar ainda mais. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o meu pai e minha mãe não ter podido fazer nada por mim. Foi a melhor coisa. Graças a Deus que eles não puderam fazer nada por mim. Porque aí eu passei a depender só de Deus. Só depender de Deus. E aí é maravilhoso. E as suas construções são sólidas. Porque eu poderia, outro dia eu pensava sobre isso. Meu pai poderia não ter perdido nada e eu ter herdado tudo. E qual é a garantia que eu teria de sucesso? Qual a garantia? Se eu tivesse herdado um patrimônio gigantesco, isso era uma garantia de sucesso? Sim ou não? Não, e eu vou te provar que não. Eu vou te provar que não. Porque o meu pai e os meus tios herdaram. Meu pai e os meus tios herdaram. O meu pai multiplicou, mas nada ficou na mão deles. Hoje todo mundo. A grande maioria, quem morreu, morreu pobre. E se morrer hoje, os que estão vivos vão morrer pobre. Miseráveis. Eles herdaram. Será que se eu tivesse herdado, era uma garantia de sucesso, de uma vida boa, de uma vida maravilhosa? Não, com certeza não. Sabe por quê? Porque, inclusive, eu não estaria no Senhor. Eu teria seguido naquela vida. Não é verdade? Vida boêmia, vida de festa, festa do peão, e só essa vidona aí, né? Essa ilusão toda. E aí? Diga comigo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa a sua alma? O que dará? E o mais importante, que eu estou fazendo você repetir isso agora, mas você vê que Deus tem uma vida gloriosa para nós. Jesus disse, diga comigo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida plena. Vida plena. Só que está aí. É importante que você absorva isso. É importante que você absorva. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Sai do meio que você quer uma vida diferente, sai do meio. E se não é para trazer nada, não é para trazer nada. Porque até o que você tenta trazer só traz confusão. Tira tudo. E aí, nós estamos falando de hábitos, costumes, fé, crença. Tira, larga lá. É tudo novo. Tudo novo. Porque Deus tem um propósito na tua vida e através de você, por intermédio de você, muitos serão abençoados. Se você não tem isso dentro de você também, vai ser complicado Deus cumprir isso na sua vida. Se você não entendeu que Deus tem um propósito com você e através de você também, vai ser complicado isso. Porque Deus fez de Abraão grande porque Deus queria abençoar o seu povo. Deus fez de José muito grande porque Deus queria abençoar o seu povo. Deus fez de Davi muito grande e rei porque queria abençoar o seu povo. Quando Salomão subiu ao monte para oferecer os sacrifícios ao Senhor, e Deus se manifestou naquela noite, na mesma noite, e disse, pede o que você quiser e eu te darei, Senhor, me dê sabedoria para governar este teu tão grande povo. Muito bom que você me pediu,
Porque até o que você não pediu, eu vou te dar como riquezas e glória e fama como ninguém. Mas ele pediu para o quê? Para governar o povo de Deus, para fazer em prol da obra de Deus. E é o que muita gente não entendeu. Por isso que a Bíblia diz, pedis e não recebeis. Por quê? Pedistes mal, para desfrutar e gastar só em seus próprios deleites. Tem propósito nisso. Deus quer te abençoar, sempre coloque isso dentro de você. Por que Deus quer te abençoar? Por que Deus quer fazer algo tão grande na sua vida? E graças a Deus, quando eu medito numa palavra como essa, eu tenho entendido na minha. Porque hoje eu tenho podido ajudar pessoas como vocês, e quero poder ajudar muito mais, porque se Deus tem me abençoado é com um propósito, é para que a gente seja um canal de bênçãos. Amém? Fique em pé, por favor, pega o teu propósito no seu coração, segura aí no seu coração. Eu falei um pouco mais, mas uma mensagem importante, extremamente importante, para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Como falamos na segunda-feira, que coisa linda, né? Saber que uma pessoa, um dia ele está no buraco, daqui a pouco ele está governando. Meu Deus, um dia ele jogado no buraco ali, parece que acabou sua vida. Parece que não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que esperar de bom. Aquele buraco era o início de algo muito grande, de algo glorioso. Entenda os processos. Entenda os processos e como foi na vida de José. Agarra a oportunidade de fazer o melhor e ser o melhor em cada momento da sua vida. Ele foi o melhor filho, o melhor escravo, o melhor servo, o melhor encarcerado, e se tornou o melhor governador. Quando perguntaram acerca de Davi, vocês sabem de um homem que sabe tocar bem harpa? Não só. Um filho de Jessé toca muito bem. É um guerreiro valente. Fala muito bem. Tem boa aparência. E Deus é com ele. Na oportunidade de enfrentar Golias, ele ouviu do irmão dele: você é um presunçoso. O que você está fazendo aqui, moleque? Ele ignorou. O rei disse: você não tem condição, você não pode. Ele não deu ouvidos àquilo. Ele se lembrou que Deus já tinha dado vitória contra o leão e o urso. Que coisa linda, hein? O urso foi só preparação para Golias. O urso, quando ficava em pé, era 3 metros de altura. Mais tarde, enfrentar Golias não seria um problema, porque ele já estava acostumado. E a sua arma era uma funda. Ele já sabia exatamente, ele foi treinado para acertar a funda no ponto fatal, letal, que era na cabeça. Na cabeça. E com aquela funda, ele venceu o gigante. Está entendendo que cada oportunidade, cada experiência é uma oportunidade? A força emocional é fruto do Espírito. A inteligência emocional é fruto do Espírito. Autocontrole, domínio próprio. Porque quem não tem, ali já se sabota. Que o Espírito Santo domine e fale melhor.
Fale melhor ao seu coração, com seus olhos fechados. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.